Gerenciamento de integração de um projeto. Gerenciar a integração de um projeto é como montar um quebra-cabeça, no qual cada peça precisa ser posicionada de forma coerente. O gerenciamento de integração do projeto, que será apresentado a seguir, representa uma das 9 áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. Integração significa uma combinação de partes que trabalham isoladamente, formando um conjunto que trabalha como um todo. Gerenciar a integração do projeto é garantir que os componentes do projeto precisam trabalhar juntos, e é o papel do gerente de projetos fazer que isso aconteça. Exige habilidades em negociação e gerenciamento de conflitos de interesses. Também exige habilidades gerais de gerenciamento, boa comunicação, organização, coordenação de tarefas, entre outras características. A integração do projeto trata principalmente da integração efetiva dos processos entre os grupos de processos de gerenciamento de projetos. Os processos de gerenciamento de projetos integradores incluem: processo de iniciação, significa desenvolver o termo de abertura. Processo de planejamento, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Processo de execução, orientar e gerenciar a execução do projeto. Processo de monitoramento e controle do trabalho do projeto. Processo de controle integrado de mudanças. E processo de encerramento, que significa encerrar o projeto ou a fase do projeto. Processo de iniciação. O processo de iniciação é o processo de desenvolvimento do termo de abertura, que autoriza formalmente um projeto ou uma fase do projeto. Esta figura mostra as entradas, ferramentas e técnicas e saídas do processo de desenvolvimento de um termo de abertura. Entradas do desenvolvimento do termo de abertura do projeto. A declaração do trabalho do projeto contém a relação dos produtos e serviços a serem fornecidos pelo projeto. Ativos de processos organizacionais fornecem informações necessárias do negócio e análise de custo-benefício para justificar ou não o projeto. Os fatores ambientais, como padrões governamentais ou industriais, infraestrutura organizacional e condições de mercado, podem influenciar o processo de desenvolvimento do termo de abertura do projeto. O contrato é uma entrada se o projeto estiver sendo realizado por um cliente externo. Ferramentas e técnicas são utilizadas para avaliar as entradas necessárias para desenvolver o termo de abertura do projeto. Estão disponíveis a partir de diversas fontes, inclusive consultores, grupos industriais, especialistas no assunto, escritório de projetos, partes interessadas, incluindo clientes ou patrocinadores, e outras unidades dentro da organização. O termo de abertura do projeto é a saída do processo de iniciação. É o documento que autoriza formalmente o projeto e concede ao gerente de projetos a autoridade para utilizar os recursos da organização na execução das atividades do projeto. O termo de abertura é um documento que deve conter informações como objetivo do projeto, gerente de projetos designado e nível de autoridade atribuída, cronograma de macros sumarizado, influência das partes interessadas, os stakeholders, organizações funcionais e sua participação, premissas organizacionais ambientais e externas, restrições organizacionais ambientais e externas e orçamento sumarizado. Processo de planejamento. O processo de planejamento é o desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto. Contém a documentação das ações necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos auxiliares.
O planejamento de escopo é um dos planos auxiliares que compõem o gerenciamento de projetos. Este é o processo necessário para criar um plano de gerenciamento do escopo do projeto que documenta como o escopo do projeto será definido, verificado e controlado e como a estrutura analítica do projeto será criada e definida. A definição do escopo é o processo necessário para desenvolver uma declaração do escopo detalhada do projeto como base para futuras decisões do projeto. O desenvolvimento da declaração do escopo preliminar fornece uma narrativa de alto nível do escopo. A criação da EAP, Estrutura Analítica do Projeto, é o processo necessário para subdividir as principais entregas do projeto e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. O objetivo de uma EAP é identificar elementos terminais, como produtos, serviços e resultados a serem feitos em um projeto. Nessa fase, as atividades específicas são identificadas e precisam ser realizadas para produzir as várias entregas do projeto. A estimativa de custo desenvolve uma aproximação dos custos de todos os recursos lançados no projeto. Isso inclui, mas não se limita, a mão de obra, materiais, equipamentos, serviços e instalações, além de reservas específicas como provisão para inflação e contingências. O orçamento é o processo que tende a refinar as estimativas e oficializar uma linha de base dos custos. Processo de execução. O processo de orientação e gerenciamento da execução do projeto é a realização do trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para atingir os objetivos do projeto. A figura mostra as entradas, ferramentas e técnicas e saídas desse processo. Depois de todo o planejamento do projeto ou fase ter sido realizado, é hora de iniciar os trabalhos definidos para atingir os objetivos do projeto. Incluem executar as atividades para realizar os objetivos do projeto, criar as entradas do projeto, formar, treinar e gerenciar os membros da equipe, obter, gerenciar e usar os recursos, implementar os padrões e métodos planejados, estabelecer e gerenciar os canais de comunicação do projeto, gerar dados do projeto e informações sobre o andamento do projeto, emitir solicitações de mudanças e adaptar mudanças aprovadas, gerenciar riscos e implementar as respostas aos riscos, gerenciar vendedores e fornecedores e coletar e documentar lições aprendidas, além de implementar atividades de melhoria nos processos. O principal foco deve ser na criação do produto ou serviço, criando as entregas e aplicando as medidas preventivas e corretivas aprovadas para que o projeto seja executado de acordo com o plano. A maior parte do orçamento do projeto é gasto nessa fase. Processo de monitoramento e controle. O processo de monitoramento e controle do trabalho do projeto é o processo de acompanhamento, revisão e regulação do processo para atender os objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto. O monitoramento é um processo contínuo, executado do início ao fim do projeto, composto pela coleta, medição e distribuição das informações de desempenho e a avaliação das medições e tendências para efetuar melhorias no processo. Com os dados coletados para o monitoramento, a equipe de gerenciamento consegue ter uma visão ampla do projeto e identificar as áreas que precisam de atenção especial. O controle inclui a utilização de ferramentas administrativas e desenvolvimento de ações corretivas ou preventivas, ou o replanejamento e acompanhamento dos planos de ação para definir se as ações tomadas resolveram a questão do desempenho. Processo de controle de mudanças. A realização do controle integrado de mudanças é o processo de revisão de todas as solicitações de mudança, aprovação de mudanças e gerenciamento de mudanças nas entregas, arquivos de processos organizacionais, documentos de projeto e plano de gerenciamento do projeto. Durante o decorrer do projeto, irão surgir mudanças.
Essas mudanças precisam ser gerenciadas por um sistema de controle de mudanças. Cada mudança deverá ser avaliada e então aprovada ou rejeitada. As solicitações de mudanças podem ser formais ou informais, internas ou externas. Algumas organizações utilizam um comitê de controle de mudanças para avaliar e aprovar ou recusar solicitações de mudanças. O gerente de projetos deve desencorajar mudanças desnecessárias. O projeto deve ter uma linha de base estabelecida e esta somente deve ser alterada em situações extremas. Nesta figura, uma visão do processo de gerenciamento de mudanças. Processo de encerramento. O processo de encerramento do projeto ou fase é a finalização de todas as atividades de todos os grupos de processos de gerenciamento do projeto para terminar formalmente o projeto ou a fase. Características que formalizam o término do projeto ou processo principal. Aceleração das atividades que eventualmente não tenham sido concluídas. Realocação dos recursos humanos do projeto para outras atividades ou projetos. Elaboração de relatórios e transferência de resultados finais do projeto. Emissão de avaliações globais sobre o desempenho da equipe do projeto e os resultados alcançados. Acompanhamento ex post. Relatório de acompanhamento pós-projeto. Algumas organizações pulam a etapa de encerramento do projeto. Encerrar o projeto não significa apenas fazer uma festa para todos os envolvidos. É necessário elaborar esse processo de finalização, assim como formalizar a aceitação da entrega pelo cliente ou patrocinador. É importante também criar um documento com todas as lições aprendidas durante o ciclo de vida do projeto, sejam elas boas ou ruins, para que possam ser utilizadas como base de conhecimento para os próximos projetos. Conclui-se que o gerenciamento de integração do projeto descreve os processos e as atividades que integram os diversos elementos do gerenciamento de projetos, que são identificados, definidos, combinados, unificados e coordenados dentro dos grupos de processos do gerenciamento de projetos. É a chave que une as áreas do conhecimento dentro do gerenciamento de projetos. Como já sabemos, nada mais é do que tudo que o projeto deve conter e tudo que ele não deve conter. O que o projeto deve fazer, quais são os seus requisitos, os seus objetivos, as suas premissas e as suas restrições. Tudo que entra dentro do projeto está no escopo do projeto e tudo que não entra no projeto também está no escopo do projeto, para deixar bem definido o que se deve ser feito e o que não deve ser feito. É importante verificar constantemente se todo o projeto, todo o escopo está sendo cumprido. Quando você estabeleceu o plano de gerenciamento do escopo, um dos documentos foi a declaração de escopo. A declaração de escopo contém tudo o que deve ser cumprido em cada fase. Ao término de cada fase ou durante a execução de cada fase, é importante verificar se tudo está sendo cumprido e nada está sendo esquecido. É muito comum em projetos grandes algumas pequenas partes, mas essenciais para o cliente, serem deixadas para trás ou negligenciadas. Não deve ser permitido efetuar mudanças sem aprovação, sem a devida aprovação. Muitas vezes um funcionário está fazendo uma atividade e percebe que pode ser incorporadas algumas funcionalidades a mais e que para ele acredita que não causaria muitos problemas fazendo isso e que iria agregar para o cliente. Mas isso não deve ser feito em hipótese alguma. Hoje, cerca de 34% dos projetos no mundo são bem-sucedidos. Todos os outros passam-se por problemas de escopo, de custo, de tempo ou outros problemas. Então, faça estritamente o necessário. E se você fizer somente o que está pedindo, já está fazendo mais do que muita gente faz por aí. Em hipótese alguma, faça gold plating,
que é colocar funcionalidades a mais no produto, no projeto, dar brindes. Ah, eu vou pegar e colocar essa parte, essa funcionalidade a mais de brinde para você. O que é isso? Você está dando brinde por quê? Porque não está cumprindo com alguma outra parte do projeto? Pense bem sobre isso. Muitas empresas tentam enganar o cliente colocando umas outras funcionalidades a mais para poder compensar as outras que eles deviam fazer com extrema qualidade e não foram cumpridas. Gold plate, nada, fora, sem atividades extras. O projeto deve ser cumprido à risca, de acordo com o plano de gerenciamento de projeto. Todas as mudanças que forem solicitadas para o projeto, elas devem passar por um sistema de controle de mudanças, que você deve ter especificado anteriormente no seu plano de gerenciamento de projeto. O seu sistema de controle de mudanças pode ser tão simples quanto a aprovação do próprio gerente, decidindo se sim ou não essa mudança vai ser feita, ou complexa como criar um comitê de controle de mudanças envolvendo o PMO da empresa, alta gerência, alguns funcionários da equipe de desenvolvimento do projeto e o cliente. Fazer uma reunião semanal, quinzenal, para poder definir se essas mudanças vão entrar ou não. Pode ser tão complexo quanto, ou pode ser simples uma decisão de um ou um pequeno grupo de pessoas. Você definirá, gerente de projeto, para o seu projeto como deverá ser feito esse sistema de controle de mudanças. Para o escopo, deve ser feito um plano de gerenciamento de escopo, contendo várias funcionalidades do escopo, como ele deve ser controlado, verificado e encerrado. É também parte do plano de gerenciamento do escopo criar uma EAP. O que é isso? É uma estrutura analítica do projeto. É um documento onde se define quais blocos de trabalho serão executados para completar o projeto como um todo. E seu dicionário, o dicionário da EAP. Esses dois documentos formam a linha de base do escopo do projeto. É a partir dele que você vai verificar se está cumprindo ou não os requisitos de escopo do projeto. Assista a nossa videoaula sobre EAP e dicionário da EAP, que você conhecerá mais sobre essa ferramenta poderosa. A EAP deve ser feita em todo o projeto, seja ele pequeno, médio ou grande. Uma outra coisa que deve ser feita é controlar as mudanças de forma rigorosa. Nunca deixe mudanças serem incorporadas sem passar por um critério rigoroso, se ele está de acordo com o que foi especificado na abertura do projeto. Às vezes uma mudança parece simples, pequena e fácil de ser implementada, mas foge com o objetivo inicial do projeto. E às vezes existe um outro projeto que está cobrindo esta parte da empresa e que você nem sabe que isso está acontecendo, porque é um outro gerente de um outro setor que pode estar num outro país, inclusive, cuidando disso. Então, se você começar a se meter em outras áreas que não fazem parte do que está no plano de abertura do projeto, seu projeto corre o risco sério de ser bloqueado ou de sofrer sérias restrições. Preste atenção para não fazer trabalhos supérfluos e não entrar em áreas que não dizem respeito ao plano de gerenciamento inicial e ao plano de abertura do projeto. Sempre que algo for incorporado fora do plano de abertura do projeto, deve ser conversado com o patrocinador e alterado o plano de abertura de projeto para poder incorporar e agregar também essa nova alteração e assim seu projeto não estar fora das definições principais do projeto e apoiado pelo patrocinador. A verificação do escopo é algo também que nunca deve ser esquecido. Constantemente deve-se verificar
tudo que está na EAP está sendo executado. Lembre-se, perceber um problema de falta de escopo no início e no planejamento, ou no início da execução do projeto, é muito mais barato do que no término, onde várias mudanças vão ter que ser feitas e retrabalho, mais dinheiro, mais custo, mais tempo vai ser gasto com isso. Ou seja, seu projeto vai para as cucuias, por água abaixo. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque no mínimo você desperdiçou tempo e dinheiro. Essas foram as dicas sobre mais conhecimento sobre escopo. Se quiser conhecer um pouco mais sobre gerenciamento de projeto, assista nossos outros vídeos e entre no nosso site em www.unisoftinformatica.com.br e visite e conheça nossos artigos e nossas sessões especiais de serviços para você. Um abraço e até a próxima! Tá legal, galera. A gente tem menos de 48 horas antes da Darla chegar aqui. Esse aquário vai ficar bem sujo até lá, mas a gente tem que ajudar como a gente puder. Jacques? Oui. Nada de limpeza. Vou resistir. O resto tem que ser o mais porcalhão possível. Pensem em sujeira. A gente vai deixar esse aquário tão sujo que o dentista vai ter que limpar. Isso aí. Que sujeira! Bárbara, qual é a minha primeira consulta de amanhã? É às 10. Remarca pra mim, tá? Ouviu essa, minhoca? Ouvi! Ele vai limpar o aquário! Ele vai limpar o aquário! E vai limpar a gente! E você vai encontrar com seu pai? Aham. Como lidar com o tempo? Grande pergunta em projetos. Como lidar com o tempo? É com objetividade e com escolhas. Então, quando a gente fala nessa etapa de planejamento, essa etapa de planejamento é mais do que fazer um download do que está na tua cabeça. São efetivamente escolhas. Então, o que eu recomendaria para vocês? Às vezes, dar um passo para trás, para seguir para frente, vale a pena. Então, é retomar o que tem que ser entregue, se isso é importante, quanto isso vai demandar, e tomar essas escolhas. Olha, eu consigo tocar 5 projetos ao mesmo tempo, mas esses projetos precisam ter um certo porte. Eu consigo dedicar tantos % do meu dia para fazer isso, ou então eu vou prejudicar a outra área. Alinhar essas decisões com quem pediu o projeto. Então, você está consciente que se eu tomar 3 dias meus aqui, não vai fechar a conta do outro lado? Às vezes, o que falta nessas discussões fica um pouco de empurração, de barra, mas eu não tenho tempo. Ah, não, mas tem tempo. Precisa ter objetividade, precisa ter na ponta do lápis o que é que tem que ser feito. E quanto que isso demanda de tempo. E daí são escolhas. São escolhas que quem pediu o projeto e quem entrega o projeto tem que tomar em conjunto. Então, eu acho que tempo, em grandes linhas, é uma grande negociação, é uma negociação no começo, no meio, no fim do projeto, porque também a sua dedicação às outras coisas, ou a importância das outras coisas, pode mudar ao longo do tempo, que ajuda a ter objetividade e ter isso na ponta do lápis, para, inclusive, recontratar se for necessário. Qual o objetivo de eu estar gerenciando o custo dos projetos? O objetivo é terminar o projeto dentro do orçamento proposto. Vamos rever alguns conceitos com relação a custos. Primeiro, os gastos. Gastos são qualquer desembolso efetuado. O desembolso pode ocorrer antes, durante ou após a entrega do produto ou serviço comprado. Os gastos podem ser classificados em custo, despesas e investimento. O gasto é classificado como custo quando está relacionado com a produção do bem ou serviço, por exemplo, o custo de matéria-prima. O gasto é classificado como despesa quando está relacionado com a obtenção de receitas, por exemplo, despesas administrativas. O gasto é classificado como investimento quando está relacionado com benefícios futuros, por exemplo, a compra de uma máquina. Os custos podem ser subdivididos em custo direto, indireto e ainda em custos fixos e variáveis. Essa subdivisão fixo e variável também vale para despesas. O que são os custos diretos?
Os custos diretos podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de consumo. Já os custos indiretos precisam de esquemas especiais para alocação, tais como bases de rateio, estimativas, entre outras. Os custos fixos são os que em um período têm o seu montante fixo. Já os custos variáveis não são os que têm o seu valor determinado em função de uma variação. Exemplo de custo fixo, o aluguel. Exemplo de custo variável, o custo direto com matéria-prima, que é função da quantidade produzida. Como foi falado, para tratar os custos indiretos, é necessário alguma técnica, que são conhecidas como custeio, que nada mais é que a apropriação de custos, ou seja, como os custos indiretos serão tratados. Existem várias técnicas, por exemplo, direto, também conhecido como variável, por atividades, ou ABC, por absorção, percentagem, método pleno. Vamos agora ver os 3 processos para gerenciamento dos custos definidos pelo PMBOK, que são as estimativas dos custos, o orçamento de custo e o controle de custo. Inicialmente, vamos falar da estimativa de custos, que está na fase de planejamento do projeto. A estimativa de custo consiste na elaboração de uma estimativa dos custos dos recursos que serão necessários para a realização das atividades do projeto. As entradas desses processos são a linha de base do projeto, o cronograma do projeto, o plano de recursos humanos, os registros dos riscos, os fatores ambientais da empresa e os ativos do processo organizacional. As ferramentas e técnicas para tratar o processo de estimativa dos custos são a opinião especializada, a estimativa análoga, paramétrica, bottom-up e de 3 pontos, a análise de reserva e a análise de proposta de fornecedores, e ainda os ativos do processo organizacional. A saída do processo estimativa de custo são a estimativa dos custos das atividades, base de estimativas e atualizações nos documentos do projeto. O próximo processo é o orçamento de custo, que também está na fase de planejamento do projeto. O orçamento de custo consiste na reunião dos custos estimados de cada atividade ou dos pacotes de trabalho, estabelecendo uma linha de base dos custos totais do projeto. As entradas desses processos são a estimativa do custo das atividades, bases de estimativas, linhas de base do escopo, calendário de recursos, contratos, ativos do processo organizacional. As técnicas e ferramentas para tratar o orçamento de custos é a opinião especializada, agregação de custos, relações históricas, análise de reservas, reconciliação do limite de recursos financeiros. E as saídas do processo de orçamento e custo é a linha de base do desempenho dos custos e o requisito dos recursos financeiros do projeto. O terceiro e último processo de gerenciamento de custo encontra-se na fase de monitoramento e controle do projeto, que são os controles dos custos. O controle do custo consiste no controle das mudanças relativas ao orçamento do projeto e dos fatores que geram variações nos custos. As entradas desses processos são o plano de gerenciamento do projeto, os requisitos dos recursos financeiros do projeto, as informações sobre o desempenho do projeto e os ativos de processos organizacionais. As ferramentas e técnicas utilizadas para tratar o controle dos custos são o gerenciamento do valor agregado, previsão, índice de desempenho para o término, análise de desempenho e análise de variação, e ainda softwares de gerenciamento de projeto. As saídas do processo de controle de custos são medições de desempenho do trabalho, previsões de orçamentos, atualizações em ativos de processos organizacionais, solicitações de mudanças, atualizações no plano de gerenciamento do projeto e atualizações dos documentos do projeto. Bem, essa semana eu vou falar para você sobre gerenciamento da qualidade. Aliás, é uma área que muita gente fala que sabe, muita gente fala que entende, muita gente fala que aplica, mas na verdade o conceito de qualidade é complexo quando a gente pensa em qualidade no ambiente de projetos, né? Na verdade, se a gente voltar aí na década de 80, no início da década de 90, a gente tinha ali o conceito clássico do TQC, né, do controle de qualidade total, gerenciamento pelas diretrizes, tudo. E ele colocou, né, isso é óbvio, eu estou transmitindo aqui a minha opinião pessoal, colocou a qualidade no centro de um processo, né, ou seja, tudo
é movido pela qualidade, né? Ou seja, a qualidade é a mola propulsora de todo o resultado organizacional. E isso muitas vezes ficou mal entendido quando a gente fala de gerenciamento de projetos, não é? Na verdade, eu particularmente não gosto muito desse conceito de qualidade como um dogma, como uma coisa, né, colocada e a qualidade... Não, acho que a qualidade é uma das várias ferramentas que você tem dentro do seu canivete suíço. E uma coisa que eu acho que nós temos que entender muito é quando a gente entende o que é qualidade, né? Qualidade é o quê? Na minha visão, é satisfazer a necessidade do seu cliente. E se a necessidade do seu cliente é para uma coisa mais elementar, ter qualidade é conseguir entregar essa coisa mais elementar. Eu brinco e dou como exemplo inúmeras vezes a história da bolsa, né? Se a gente começar a pensar na bolsa feminina e falar assim, poxa, o que é uma bolsa? Eu já falei isso várias vezes nas minhas palestras. O que é uma bolsa? Aí muita gente fala, é algo para carregar a coisa, é algo para levar, é algo que a mulher gosta de ter. E aí a gente começa a ver que a gente tem dificuldade para definir bolsa. Por quê? Porque se a gente for lá no dicionário Wise, no Aurélio, procurar o conceito de bolsa, nós vamos ver que bolsa é o quê? É um porta-objetos, ou seja, onde você coloca objetos dentro e transporta esses objetos de um ponto A para um ponto B, sem que eles se percam, sem que eles se extraviem, sem que eles se danifiquem. Não é? Esse é o conceito básico. Aí eu pergunto, o que leva a uma senhorita ou uma senhora levar para uma festa uma bolsa que não cabe nem a identidade dela? Eu brinco, né? Minha mulher, eu vou com meu paletó do terno carregado de coisa, mas ela vai com bolsa. Não cabe nada, mas ela vai com bolsa. Aí eu comecei a falar assim, mas peraí, então o que é bolsa? É porque talvez, naquele momento, naquela festa, o conceito de bolsa não seja o transporte. O conceito de bolsa seja algo relacionado ao acessório, relacionado à beleza, relacionado a toda a moda, ao conceito de estar na moda, ao conceito de ser fashion. E aí eu te pergunto, então quando eu quero, como gerente de projeto, te entregar uma bolsa, eu primeiro preciso entender o que é bolsa para você. Por quê? Porque se talvez eu chegasse para uma pessoa e entregasse uma bolsa que você não cabe nem uma carteira de identidade, você vai falar, mas peraí, eu vou transportar o quê nessa bolsa? É muito melhor eu trazer um saco. Agora, se você pegar e for numa festa com um saco do supermercado, muito provavelmente não vai ser tão legal. Então, a qualidade é entender. E existe qualidade e falta de qualidade em qualquer preço. Normalmente, a gente sempre atribui o conceito de qualidade ao conceito daquilo que é caro, daquilo que é rodeado de glamour, daquilo que tem luxo. E a gente chega e fala assim, poxa, um carro popular não tem qualidade, mas um carro de altíssimo, um Rolls Royce, uma Ferrari, esse tem. Mas peraí, eu te pergunto, algum dia na sua vida você teve alguma dúvida se você ia comprar um Uno Mille ou uma Ferrari? Não é? Ou seja, são públicos distintos, necessidades distintas, são produtos completamente... A única coisa que eles têm em comum é que eles ambos têm CARRO como definição. Mas são produtos totalmente diferentes. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender a necessidade do nosso projeto. Então, se o nosso projeto é construir casa popular, eu posso fazer casa popular com qualidade ou sem qualidade. Se meu objetivo é construir uma casa de luxo, cujo principal objetivo é status, eu posso construir com ou sem qualidade também. Da mesma forma. Então, o entendimento de qual é a necessidade do meu cliente é que vai orientar como fazer o meu trabalho. Isso é que é o mais importante. Então, ou seja, eu não quero que vocês pensem, pelo menos na minha visão, que qualidade é algo supremo. Qualidade, sim, é entender o que seu cliente quer e entregar o que ele quer. Porque se eu entrar numa loja para comprar um Uno Mille e você me oferecer uma Ferrari, dificilmente você vai conseguir chegar ao resultado satisfatório nesse projeto. Por quê? Porque não é o que eu quero e não é o que eu posso e não é o que eu preciso. E uma coisa também que eu queria fechar esse meu podcast falando, qualidade é uma coisa, normatização é outra. Normatização são parâmetros que vão te ajudar a garantir essa qualidade. Agora, eu conheço inúmeras empresas, inúmeros projetos que têm ISO, mas não têm qualidade. O que é ter uma ISO? O auditor vai amanhã na sua empresa e hoje você passa a madrugada inteira preenchendo os relatórios para dizer que você está em conformidade?
É isso aí? Isso aí é só um requisito para que você venda. Isso não significa necessariamente que seu processo é limpo. O processo é limpo. É quando você faz aquilo independente de quem olha. Você faz aquilo porque você acredita que aquilo contribui para você. E não necessariamente porque aquilo é um requisito legal para que você mantenha um status de ter um produto de qualidade. Esse é o nosso tema de hoje, RH. E para nos falar um pouco mais sobre essa área, eu recebo aqui ele, que é psicólogo organizacional, com especializações em legislação trabalhista, marketing e gestão de RH. É diretor executivo da empresa RH Fácil e é moderador de um site de oportunidades, empregos e estágios. Marcos Simões, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Tomara que seja um papo bem divertido, bem interessante e útil para todo mundo. Com certeza. Temos também ela, que é diretora de conteúdo temático da Associação Brasileira de RH. Ela é Alice Ferruccio. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês e espero que todos gostem aqui da nossa... Quer dizer, não vamos dar umas dicas, né? De como é que a gente pode caminhar nessa área de recursos humanos com o pé no chão, mas pensando alto. Beleza. E temos também ela, que é pós-graduada em gestão de recursos humanos, tem 7 anos de experiência na área de recrutamento e seleção e é sócia da empresa RH It Solution. Ela é Luana Zanelli, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E temos também ele, que é professor de recursos humanos, é mestre em administração e realizou uma pesquisa sobre a relação entre as técnicas de recursos humanos na contratação. Ele é Frank Astor, seja muito bem-vindo ao programa. O prazer é todo meu e é um prazer imensurável podermos estar aqui. Belezinha, e você que está em casa, você já passou por uma entrevista de RH, sim ou não? Liga para cá, participa do programa, estou esperando a sua participação e no final do programa a gente vai ver se eu passaria numa entrevista com eles ou não, né? Bem, gente, para a gente começar o nosso papo, o que é o RH para vocês? Como é que vocês me definiriam o RH? Ninguém definiria o RH. Não. As pessoas sempre tiveram aquela noção de que recursos humanos era diretamente ligado a uma questão de aquela relação ali só com o DP, Departamento Pessoal. Hoje o RH é muito mais que isso. Hoje o RH, basicamente, é você conseguir fazer um ser humano se tornar altamente produtivo e satisfeito onde ele está. O que eu acho é que RH já deixou de ter essa nomenclatura, a gente usa essa nomenclatura porque é a mais comum, é a que todo mundo conhece, mas o humano deixou de ser um recurso, né? Hoje a gente fala gestão de pessoas, gestão de talento humano, gestão de capital humano, porque foi sendo descoberto desde o DPzão até a gestão de pessoas que o humano é muito mais do que um recurso, né? Tais como os outros recursos materiais, né? Então eu acho que teve essa ascensão, digamos assim, com relação ao conceito de RH, do humano deixar de ser um recurso para ser um potencial dentro da organização, né? Ser o principal ativo dentro das organizações. Você diria que para o RH houve uma humanização, então, do próprio funcionário? Com certeza, acredito que sim. Eu vejo assim, as pessoas teriam que olhar a trajetória da área de recursos humanos, né? Como ela se constituiu. Então, como o Frank colocou, no início, a gente não era nem DP, a gente era um contador externo. Né? A pessoa de um contador externo fazia a admissão das pessoas que iam trabalhar na empresa. Depois, com o passar do tempo, a área de recursos humanos era chamada de DP, não tinha área de RH ainda. Então, era o departamento pessoal. E era subordinado à área administrativa financeira. Mais tarde, a área de departamento pessoal se constituiu em uma área, especificamente, e não trabalhava somente com a parte burocrática de admissão, demissão, aquela parte de remuneração. Passou a ter novas funções. Então, daí a gente passa a ser chamado de área de recursos humanos. E vem toda aquela concepção de década de 70, 80, quando a gente passa por toda essa trajetória, aí sim, a gente começa a ver esse ser humano, que foi colocado pela Luana, como uma pessoa mais inteira, integral, né? E se tornando verdadeiramente um recurso, e não mais um recurso humano, mas um potencial grande para a nossa instituição. E hoje a gente tem o RH estratégico, né, que a gente sempre fala, né? O RH que participa do negócio da empresa, traz resultados para a organização e traz também felicidade para as pessoas.
Bem, o RH bem, uma empresa ela é feita de várias dimensões, né? A dimensão financeira, a dimensão tecnológica, a dimensão de pessoas, enfim. Então, a gestão de pessoas é a administração dessa importante dimensão, que são as pessoas. Mas, na verdade, é a administração dessas pessoas em prol, né, de um ativo extremamente importante para as empresas, que são os clientes. Então, na verdade, a gestão de pessoas, ela inevitavelmente está ligado ao atendimento desses clientes. Ou seja, se eu atendo bem os meus clientes, eu tenho condições, por exemplo, de ter um pacote de benefícios interessante, etc. E eu diria, complementando, eu diria o seguinte: a gestão de pessoas não é uma exclusividade do departamento de RH. A gestão de pessoas é uma tarefa de todos os líderes da organização. Portanto, não existe gestão de pessoas. Para mim, o que existe é cogestão de pessoas, um RH integrado a cada chefe de departamento. Essa é a minha visão. O que para vocês hoje seria uma empresa padrão assim, no setor do RH? Vocês conhecem que, assim, puxa, esse é o melhor modelo que a gente conhece até hoje. Tem alguma? Isso vai depender do modelo de empresa, né? Que isso está muito ligado ao modelo de empresa. Aí, antes de entrar aqui, eu e a gente estava conversando. Se você tem uma empresa eminentemente, empresa necessitada, que a necessidade dela é grande, é de tecnologia, você vai ter um perfil profissional. Se você tem uma empresa que ela é altamente em produção em escala, você também vai ter um outro perfil profissional. Então você fica meio assim, digamos assim, mais complexo, você dá uma determinação para isso. Mas no momento que você parte do princípio que as pessoas que estão ali, elas estão sendo trabalhadas, elas estão sendo estudadas, está tendo, digamos, algo feito em prol dela para que ela se sinta bem naquele ambiente de trabalho, aí você já começa a criar um padrão de perfeição. Porque já circula muito, assim, não sei se vocês seguramente já recebi um e-mail uma vez falando das instalações do Google lá nos Estados Unidos. Que é um local maravilhoso. Parece um jardim de infância. É, delícia. É, assim, tem diversos espaços, ambientes, não sei o que. É por aí, o RH é mais ou menos isso? Você disponibilizar para o funcionário que ele seja uma pessoa mais feliz no trabalho? Não necessariamente. Brinquedos não fazem uma pessoa 100% feliz, claro, né? Não adianta você ter uma mesa de sinuca para os rapazes e não sei, não ter uma remuneração por competência, não ter uma outra visão da pessoa ou de tratar apenas como peças de um jogo. É uma estratégia que vai além das instalações da empresa. Sim. E muito além de remuneração também, eu acho. Acho que tem uma coisa da gente separar bem, quando você fala, tem uma empresa modelo, né, mas eu fico preocupada com esse tamanho. Qual é esse tamanho que a gente está falando de empresa? É uma empresa pequena, que nem tem RH? É uma empresa média? É uma empresa grande? Uma multinacional? Então, eu posso ter uma empresa pequenininha, que não tem uma área de recursos humanos constituída, mas que todos os gestores dessa empresa trabalham envolvidos e comprometidos com o bem-estar dos seus funcionários, seus clientes internos. E daí pode ter um RH muito melhor do que um RH de uma empresa média ou uma empresa grande. Então, acho que separar um pouco essa questão em empresas pequenas, médias e grandes seria interessante para a gente dizer assim, olha, mesmo que eu não tenha um RH constituído, eu posso estar fazendo uma boa gestão de pessoas com os meus gestores dentro da minha organização, porque eles estão capacitados, eles estão comprometidos em, além de trazer resultados para a empresa, transformar essas pessoas em pessoas mais felizes. Eu acho que é importante a gente falar sobre, inclusive a nossa campanha do ano passado, da BRH, era felicidade com o trabalho, sabe? É se sentir feliz trabalhando. E para isso a gente precisa estar num ambiente que seja saudável, né? A saúde do trabalhador, psíquica e física. Então, o que está por trás das perguntas, o que está por trás de um desenho de uma dinâmica de grupo é um mapeamento de competências. Ou seja, quais são os conhecimentos, quais são as habilidades, quais são as atitudes que interessam aquela organização. Portanto, não existe uma resposta correta nunca. O que eu acho que é importante para os telespectadores entenderem, porque a gente está falando do profissional de RH, e talvez parece que somente recrutamento e seleção. A área de recursos humanos, ela tem várias funções. A gente tem a função, que é uma atividade específica de recrutamento e seleção, tem outra que a gente faz, que é de provisão, de alocar as pessoas, mapear as competências, de fazer a parte de pesquisa salarial, para a gente poder dar o salário que seja adequado em relação ao mercado. Tem a parte de modelagem de cargos, para saber se a gente tem o quantitativo necessário para a empresa.
Tem outra área que é a parte de manutenção, que a gente cuida da parte de clima organizacional, de motivação das pessoas, de responsabilidade social, de remuneração. Tem outra área dentro do RH, a gente chama de subsistema, que é treinamento e desenvolvimento de pessoas. Tem uma outra que é avaliação e controle, que a gente avalia o desempenho e também demite, porque ele fez uma pergunta sobre demissão. Então, eu queria chegar até esse ponto para poder ele perceber que são vários aspectos que estão correlacionados.
Olá, estamos começando mais um GP News e a entrevistada dessa noite, a PMO Letícia Souza, vai explicar para a gente um pouco sobre o gerenciamento de riscos. Boa noite, Letícia. Boa noite, Helena. Para falar de riscos em projetos, primeiro é preciso definir o que são projetos. Segundo o PMBOK, projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Ter um caráter temporário nos remete a um ciclo de vida bem definido, que, para melhor compreensão, é dividido em 5 grupos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento. Estes 5 grupos também podem ser visualizados na forma de 9 áreas de conhecimento: integração, escopo, tempo, custos, qualidade, RH, comunicações, aquisições, riscos. Para que o resultado de um projeto seja positivo, uma das áreas mais importantes é a de riscos. Mas o que são riscos exatamente? A palavra riscos, Helena, deriva do italiano riscare, que significa ousar. Nesse sentido, o risco é uma opção e não um destino. Portanto, se é uma opção, pode significar ameaça ou oportunidade, dependendo do contexto. Com a gerência de riscos, é possível atuar nas ameaças, minimizando seus impactos negativos, e promover as oportunidades, de forma a compensar estes eventos negativos. E como funciona o gerenciamento de riscos? O gerenciamento de riscos se divide em 6 processos, sendo 5 de planejamento e 1 de controle. O primeiro passo é planejar a gerência de riscos. Com isso, os objetivos de todas as partes interessadas são alinhados, evitando que, posteriormente, se tenha problemas com o não cumprimento do que foi acordado. Depois disso, é necessário identificar os riscos que podem afetar o projeto e documentar suas características. Uma das técnicas mais utilizadas para isso é o brainstorm, um processo interativo que tem como meta obter uma lista de riscos bem abrangente e dirigida para os processos de análise de risco qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa é o processo de avaliação do impacto e probabilidade de riscos identificados. Uma técnica deste tipo de análise é a matriz de probabilidade e impacto. Nela, a organização deve determinar as combinações que resultam em uma classificação de risco alto, condição vermelha, risco moderado, condição amarela, e risco baixo, condição verde. A análise quantitativa, por sua vez, analisa numericamente a probabilidade de cada risco e de sua respectiva consequência nos objetivos do projeto. Para realizá-la, utilizamos, dentre outras, a técnica da árvore de decisão, que é um diagrama que descreve as probabilidades de risco
e os custos de recompensa de cada caminho lógico dos eventos e decisões futuras. Estas análises são importantes para orientar o planejamento de respostas aos riscos, que é o processo de desenvolvimento de opções e determinação das ações para melhorar oportunidades e reduzir ameaças para os objetivos do projeto. É possível que a estratégia seja evitar, transferir, mitigar ou aceitar. A mitigação, por exemplo, procura reduzir a probabilidade ou consequências de um evento de risco adverso para aceitável. No planejamento de respostas, podemos selecionar uma estratégia principal e uma alternativa. Após tudo isso, partimos para o último processo de gerenciamento de riscos, que é o monitoramento e controle. Nele, monitoramos riscos residuais e identificamos novos, assegurando a execução dos planos e avaliando sua eficiência na redução dos riscos. E todos esses processos citados acontecem isoladamente? Não. Esses processos interagem entre si e com outras áreas de conhecimento. Embora os processos sejam apresentados como elementos distintos, com interfaces bem definidas, na prática, eles vão se sobrepor. Então podemos dizer, em uma visão mais abrangente, que o papel do gerente é gerenciar risco? Sim, Helena. O gerente de projetos trabalha para evitar o risco do cronograma atrasar, o risco do custo ficar além do esperado, o risco do produto ser entregue com falhas e muitos outros. Mas, mesmo sendo do gerente a responsabilidade maior, o gerenciamento de riscos é uma atividade da equipe, pois permeia todos os outros planos e ações do projeto. Para finalizar, Letícia, o que é um bom gerenciamento de riscos? Esta é uma pergunta bem difícil de responder e que precisa de um aprofundamento maior. Mas, por enquanto, fica o entendimento de que não gerenciar os riscos é o maior risco do projeto e que gerir riscos é gestão de projeto de alto nível. Letícia, obrigado pelos esclarecimentos. Agora não há mais como errarmos nos nossos projetos. Terminamos aqui mais um GP News. Até o próximo encontro. Uma visão geral do processo de gerenciamento das aquisições. A aquisição é um processo formal pelo qual muitas organizações obtêm produtos e serviços. Empresas privadas podem ter flexibilidade em suas práticas de aquisição. Entidades governamentais, por sua vez, utilizam dinheiro público e normalmente precisam respeitar leis, regras e regulamentações que controlam especificamente cada etapa do processo de aquisições. Na maioria das empresas, há um departamento que administra e controla as aquisições. O gerenciamento das aquisições requer conhecimento jurídico, negociação e compreensão do processo de aquisições. Embora muitas vezes não se espere que gerentes de projetos assumam a liderança em questões legais, negociações e gerenciamento do processo de aquisições, eles devem estar familiarizados com todos esses aspectos. E como acontece o processo de aquisições em projetos? Quando se planeja um projeto, o trabalho é analisado para determinar se os recursos internos podem fazer tudo ou se alguma parte do trabalho será terceirizada. Denominamos essa análise de decisão fazer ou comprar. Se forem necessárias uma ou mais aquisições, o Departamento de Aquisições se envolve no projeto para gerenciar o processo de aquisições. O gerente de projetos deve saber o que esses especialistas em aquisições precisarão, fornecer informações e trabalhar com o Departamento de Aquisições ao longo de todo o ciclo de vida da aquisição. Quando estiver decidido adquirir produtos ou serviços de uma fonte externa, o gerente de projetos auxiliará, criando um plano para se proceder com o processo de aquisições, denominado Plano de Gerenciamento das Aquisições, e criará uma descrição do trabalho a ser realizado por um fornecedor, denominada Declaração do Trabalho da Aquisição. O gerente das aquisições também determina qual tipo de contrato e documento de aquisição deve ser usado. Os documentos de aquisição mais comuns são solicitação de proposta, convite para licitação e solicitação de cotação.
Depois de revisar o escopo do trabalho e acrescentar escopo relacionado às atividades de gerenciamento do projeto, os documentos de aquisição finalizados são enviados aos fornecedores potenciais. Nesse ponto, os fornecedores potenciais analisarão os documentos de aquisição e determinarão se estão ou não interessados em enviar uma oferta ou proposta para tentar conseguir o trabalho. Eles podem ter a oportunidade de participar de uma reunião de pré-propostas e enviar questões relacionadas aos documentos de aquisições. Se o escopo não estiver claro, ou se o comprador tem um histórico de gerenciar projetos inadequadamente, ou se forem identificados quaisquer outros riscos, o fornecedor pode decidir não enviar uma proposta ou ajustará o preço ou o prazo para considerar esses riscos. A estimativa de preço total do fornecedor inclui os custos de execução do trabalho, despesas administrativas, riscos e o lucro do fornecedor. De qualquer forma, o risco do projeto é avaliado formal ou informalmente antes que a oferta ou proposta seja enviada ao comprador. O tempo de que os fornecedores potenciais precisam para preparar uma resposta aos documentos de aquisição pode ser significativo. Às vezes, são necessários meses. O gerente de projetos do comprador deve considerar esse tempo no cronograma do projeto. Na maioria dos casos, a aquisição envolve concorrência. Haverá muitos fornecedores que podem fazer o trabalho e que são convidados a apresentar uma resposta aos documentos de aquisição. Às vezes, o trabalho pode ser tão especializado que exista apenas um fornecedor. Essa é uma situação de licitação sem concorrência. As organizações podem usar vários métodos diferentes para selecionar um fornecedor. Ela pode solicitar apresentações de todos os fornecedores, ou primeiro reduzir a lista de fornecedores potenciais e, em seguida, solicitar apresentações. Se as apresentações não agregarem valor para o comprador, este pode entrar em negociação com o fornecedor de sua preferência ou com mais de um fornecedor. Quaisquer componentes dos documentos de aquisição podem ser negociados. As negociações podem demorar e exigem o envolvimento do gerente de projetos. Ao final das negociações, um ou mais fornecedores são selecionados e é assinado um contrato. O plano de gerenciamento das aquisições criado anteriormente também pode ser atualizado. Depois da assinatura do contrato, é preciso administrar a aquisição. Isso envolve assegurar que todos os requisitos do contrato, mesmo que os que não parecem importantes, sejam cumpridos. Também significa administrar o contrato e realizar as mudanças aprovadas. Após o término do trabalho da aquisição, ela será encerrada. Isso inclui verificar se todo o trabalho está completo e levantar as lições aprendidas do processo de aquisições. Como um projeto pode envolver muitas aquisições diferentes, o processo de encerramento de uma aquisição pode ocorrer várias vezes em um projeto. O gerente de projetos deve proteger a integridade do projeto e a execuibilidade do trabalho, assegurando que o processo de aquisições seja o mais tranquilo possível.